Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma versão branca de um doce tradicional que inclusive já foi feito neste canal alguns meses atrás. A gente vai fazer a Blondie. Neste vídeo, para quem está se perguntando, a Blondie nada mais é do que a versão branca do brownie. Em inglês, brownie quer dizer moreninho, né? Brownie de brown, de pequeno marrom, moreninho, escurinho, marronzinho. E a Blondie, ela leva esse nome justamente porque ela não é marrom, ela não é escura, ela é branca, loirinha. Então a gente chama de blonde, que em inglês significa loirinha. Mas isso é só uma questão de nomenclatura. O interessante aqui é a gente se atentar à receita, às técnicas que a gente vai utilizar para chegar nesse resultado. E o brownie de hoje não é só um brownie branco. A gente vai fazer uma versão branca de limão siciliano com amêndoas. Tenho que confessar que quando fiz essa receita fiquei muito impressionado. Inclusive eu gostei mais até do que o brownie de chocolate escuro, meio amargo, que a gente fez já nesse canal anteriormente. Se você não assistiu esse vídeo, você pode voltar aqui no canal e assistir o vídeo de brownie cremoso. Este brownie que vamos fazer aqui hoje também é cremoso, a diferença é que ele é branco, suave, cítrico, com os crocantes de amêndoa. É inacreditável como este brownie é gostoso. O primeiro ingrediente que a gente vai utilizar nessa receita é o chocolate branco. E aqui eu estou utilizando o chocolate branco já em gotas. Se o seu for de barra, o interessante é que você pique ele um pouquinho para ele derreter mais fácil na hora do modo de preparo, você já vai entender. Nessa receita o chocolate vai entrar para trazer muita cremosidade, uma textura mais densa, porém úmida e muito saborosa, né? O chocolate branco aqui substitui o chocolate meio amargo do brownie tradicional e ele que vai trazer essa untuosidade, essa cremosidade, né? O brownie tem essa característica de ser um bolo mais denso e tem um teor elevadíssimo de gordura que é proveniente do chocolate, né? Seja ele branco ou meio amargo, e também proveniente do próximo ingrediente que a gente vai utilizar, que é a manteiga. A manteiga aqui vai entrar para trazer mais sabor, mais untuosidade e mais cremosidade também. Ela completa o chocolate, digamos assim. Então essa carga de gordura é que deixa o nosso bolo tão denso e tão úmido e cremoso como um brownie deve ser. Em seguida a gente vai utilizar ovos. E aqui os ovos vão entrar com uma função muito importante de trazer a umidade que essa receita precisa, porque até agora a gente entrou com duas fontes de gordura bastante altas, e vai ajudar também a formar aquela casquinha crocante que fica em cima e dá uma maciez e textura para o nosso brownie, né? Como eu já disse aqui em outros vídeos, a gente sempre pensa isoladamente o que cada ingrediente tem a oferecer e imagina como ele vai se comportar na receita. Então os ovos, quando eles são levados para cocção, né, cozinhar, fritar, assar, eles coagulam e enrijecem, e o ovo numa massa de bolo, independente de qual bolo você esteja fazendo, inclusive na do brownie, o ovo sempre ajuda a trazer textura também, porque quando ele cozinha, ele enrijece. Nesse caso, ele ajuda também a formar aquela película crocante que forma em cima do brownie e deixar ele denso e macio dentro, junto com a manteiga e com o chocolate branco. Em seguida, a gente vai utilizar açúcar refinado. Aqui é interessante eu ressaltar que algumas receitas de Blondie, né, que é a versão branquinha do brownie, a gente pode encontrar açúcar mascavo na composição. Então aqui eu não estou utilizando açúcar mascavo porque eu queria uma mistura mais branca e que levantasse mais o sabor do cítrico do limão, que ainda está por vir nessa lista. Mas se você quiser fazer uma versão neutra de brownie branco para compor com outros sabores, de repente, você pode colocar uma porcentagem de açúcar mascavo, ele vai deixar a cor um pouco mais caramelada, né, no brownie, e vai dar um sabor também um pouquinho mais acentuado. Mas aqui a gente vai utilizar apenas açúcar refinado para ajudar a adoçar a nossa massa. Traz bastante volume para uma massa de bolo como essa, ela entra bastante quantidade, ele traz volume para essa massa e ele é crucial na formação daquela casquinha que o brownie
tem em cima, tá? É essa saturação do açúcar, quando colocado num determinado modo de preparo específico, que faz a gente atingir esse resultado, dentre tantos outros que a gente pode atingir. Inclusive, existem outros jeitos de você fazer brownie que você acaba não conseguindo formar essa película, propositalmente, você pode proceder de outra forma, mesmo com a quantidade de açúcar saturado. Então, o açúcar vai entrar para adoçar, trazer volume e também para ajudar a fazer a casquinha que o brownie tem na superfície. Em seguida, nós vamos usar raspas de limão. Aqui, nesta receita específica, eu estou fazendo com limão siciliano. Pode ser com o limão Tahiti? Pode ser com qualquer outro limão que você quiser, inclusive pode ser feito com qualquer outra fruta cítrica que você quiser. Pode ser laranja, tangerina, você pode usar as raspas das cascas delas também e fica super bom. Inclusive, se você fosse fazer de laranja, dá até para colocar um pouquinho de licor de laranja na massa, que ia ficar muito gostoso. Mas hoje aqui a gente está utilizando o limão siciliano, então eu vou utilizar raspas da casca de um limão siciliano. E aí a gente vai colocar isso no modo de preparo, vocês vão ver aonde que ele vai entrar. Em seguida a gente vai utilizar farinha de trigo. A farinha de trigo, como toda massa de bolo, entra para trazer estrutura e elasticidade. Nesse caso, uma massa de brownie mais densa, mais gordurosa, mais pesada e cremosa e úmida, a farinha entra em menor quantidade, ela não tem tanto poder de estruturar essa massa, ela entra mais para equilibrar a umidade, trazer a estrutura que esse bolo precisa, sem criar uma cadeia de bolhas de ar com os ovos e formar um bolo fofinho e alto, né? Aqui a farinha vai trazer a estrutura necessária para que esse bolo se pareça com um bolo e não com um pudim, por exemplo. O próximo ingrediente é o suco de limão de fato, né? O sumo, né? O líquido que tem dentro do limão. Então aqui a gente vai utilizar o suco do limão para ajudar a aromatizar mais ainda essa massa. Então, o que acontece aqui? Numa massa de brownie de chocolate meio amargo ou numa massa de brownie, numa blonde branca neutra, não tem esse suco de limão. Como é que esse suco de limão entrou aqui nessa receita? Ele foi substituído por outra fonte de umidade da receita. Ele não pode entrar aqui sendo acrescido simplesmente na fórmula original, porque ele é uma fonte bastante grande de umidade. Então, no caso de quando você quer criar uma coisa nova, um sabor diferente, você tem que analisar se aquilo que você quer acrescentar na receita vai modificar a textura, o sabor e toda a fórmula que geralmente já está balanceada. Se você for acrescentar alguma coisa nova, você tem que prestar atenção para ver se isso não vai desequilibrar a receita. E no caso do suco de limão, que é o que a gente vai adicionar aqui agora, certamente desbalancearia a minha receita se eu não contrabalanceasse ela antes de adicionar. Então esse suco de limão foi substituído pelos ovos. Então numa receita de brownie tradicional, provavelmente a quantidade de ovos é um pouco mais alta para suprir essa umidade do suco de limão. Então, quando eu criei essa fórmula desse brownie com limão siciliano, eu tirei um pouco dos ovos, adicionei o suco de limão para que isso se balanceasse e a cremosidade, a textura ficassem balanceadas da mesma forma como eu gostaria que ficassem. Então, essa é só uma dica para caso você queira criar novos sabores, você sempre tem que balancear a receita com os ingredientes novos que você quer adicionar para que eles não desbalanceiem aquela forma. Claro, alguns ingredientes não precisam ser feito isso, que é um exemplo clássico das especiarias, que geralmente são adicionadas em pouca quantidade por serem muito aromáticas e elas não interferem na parte estrutural da massa, diferente de um ingrediente como esse que a gente acabou de adicionar, que é líquido e que se fosse adicionado sem haver um balanceamento prévio dessa massa, provavelmente ela ia ficar mais úmida e ou ela ia ter que ficar mais tempo no forno para chegar no resultado que eu desejasse, ou ela ia ficar muito mole e não ia conseguir ter a textura ideal dessa massa. E o último ingrediente que a gente vai utilizar é a amêndoa. Aqui eu estou utilizando a amêndoa inteira com pele. Por quê? Porque a pele da amêndoa você poderia facilmente retirar, só você levar essa amêndoa para uma água fervendo por mais ou menos uns 2 minutinhos e ela solta com muita facilidade. Mas eu queria dar um contraste visual mesmo, para quando você corta, como a amêndoa é muito branquinha, se ela tivesse sem a casca a gente não ia perceber muito a existência dela, só na hora de morder. E como eu queria que isso fosse perceptível aos olhos, eu optei por deixar a casca, que não gera nenhum desconforto na hora de comer, não tem um amargor muito presente, nem nada disso. Então, por uma questão estética, eu decidi deixar a amêndoa com a pele e deixei ela inteira, porque a hora que eu corto os cubinhos fica bonitinho assim as marcações das amêndoas. Se você preferir, você pode tirar a pele
e pode colocar ela picada também, não tem problema nenhum. Pode substituir essa amêndoa por outra noz ou castanha ou semente que você queira, pode não colocar essa amêndoa. Enfim, o que você vai misturar na massa ou não, você pode definir sem problema nenhum. A massa do brownie não inclui a amêndoa. A amêndoa é um ingrediente que a gente traz, que a gente coloca na massa para trazer mais textura, mais sabor, mas não é um ingrediente que faz parte da massa. Então, esse a gente pode colocar e tirar sem problema nenhum, porque ele não vai interferir na fórmula da minha massa. Vamos para o modo de preparo deste brownie, que é muito simples. É bem parecido, na verdade, só muda o fato de a gente adicionar o limão, mas é idêntico ao do brownie tradicional. Então a gente vai levar para a batedeira com o globo os ovos inteiros, gemas e claras, com o açúcar refinado. E a gente vai bater essa mistura até isso triplicar de volume, espumar bem e ficar bem branquinho, ele fica levemente fluido assim, fica um creme bastante aerado. Por que a gente vai fazer esse tipo de processo num brownie que é tão denso e úmido? Porque esse processo é o que dá ao brownie aquela característica de se formar uma casquinha. Se você fizer um brownie só apenas misturando esses ingredientes, você consegue fazer um brownie, mas ele fica um pouco menos cremoso e denso e não forma aquela casquinha, ele fica mais parecido com um bolinho, continua denso, continua baixo, essa massa não tem fermento, tem um teor alto de gordura, mas ele fica com uma característica um pouquinho diferente. Então, para a gente poder formar aquela casquinha legal em cima do brownie, o interessante é a gente passar por esse processo. Então, a gente bate bem os ovos com açúcar, assim que isso tiver bem aerado, a gente vai continuar essa receita. Enquanto isso bate na batedeira, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o chocolate branco e a manteiga, vai juntar os dois no mesmo bowl e vai levar isso para o micro-ondas ou banho-maria até derreter. Então você coloca isso um pouquinho no micro-ondas, tira, mexe, coloca de novo de 20 em 20 segundos, de 30 em 30 segundos. Se for no banho-maria, você vai mexendo ao mesmo tempo que vai derretendo, né? Porque você está ali o tempo todo conseguindo mexer, até isso derreter por completo e homogeneizar. Junto desse chocolate e dessa manteiga já pode colocar as raspas de limão, porque como essas raspas de limão ficam levemente úmidas, é ruim misturar elas na farinha, porque a farinha começa a formar pequenos grumos. E se você for misturar depois, pode ser que fiquem pelotinhas de casca de limão. Então é interessante você misturar já agora, ela já fica mais dissolvida, digamos assim, no chocolate. Ela não vai desaparecer, mas ela fica mais soltinha já no chocolate com a manteiga, e aí quando isso for ser adicionado na massa, já está tudo lá dentro. Ok. Então, derreteu a manteiga com o chocolate, com a casca de limão, a nossa mistura da batedeira já cresceu, já ficou bastante aerada e fluida. A gente vai adicionar essa mistura de chocolate, manteiga e raspas de limão. Mistura essa mistura de baixo para cima até elas ficarem bastante homogêneas. Aí a gente vai começar a adicionar a farinha de trigo e o suco de limão. A farinha de trigo eu já peneirei previamente, interessante ter uma peneirada nessa farinha para ela soltar bem os grãos e tirar qualquer possível sujeirinha que tiver nessa farinha. E aí a gente vai adicionar essa farinha, adiciona o suco de limão, mexe isso muito bem até homogeneizar. Quando a massa já estiver inteira homogeneizada, a gente entra por último com as amêndoas, dá uma leve misturada só para essas amêndoas se espalharem pela massa, e aí a gente vai levar essa massa para uma forma untada com manteiga e enfarinhada. Aqui eu estou utilizando uma forma de 25 por 25, que é um tamanho ideal para essa massa ficar com mais ou menos uns 2 centímetros de altura. Se você quiser um brownie mais alto, você tem que assar numa forma menorzinha. Aqui 25 por 25 quadrada equivale a uma 20 por 30, tá? Se você for assar numa forma muito grande, vai ficar muito baixinho e corre o risco do seu brownie ficar crocante, né? Parecendo um biscoitinho, porque daí ele vai ter que assar demais para conseguir chegar no ponto bom lá no meio, mas aí os cantos, como estão muito fininhos, vão começar a ganhar cor, né? Ficar muito amarronzados e vão começar a ficar muito crocante. Então, 25 por 25 é o máximo de tamanho aí, 20 por 30 no máximo, para você poder assar esse brownie e ele ficar com uma altura baixinha assim e tenro, úmido e cremoso. Colocou essa massa na forma, a gente vai levar para o forno 160 a 170 graus por mais ou menos 30 minutos, 30 a 40, isso vai depender do seu forno. Como que a gente sabe que está pronto? A gente vai levar o dedo lá ao centro do bolo e ele ainda vai estar mole, porém com uma certa firmeza, não gruda mais no dedo, você já vê que tem uma casquinha, inclusive quando você põe o dedo dá uma quebradinha e o centro está macio.
tá? Se você deixar esse bolo muito tempo, achando que... Porque ele dá uma impressão de que ainda tá cru a hora que você tira, porque tá quente. Se você deixar ele muito tempo, a hora que ele esfriar, ele vai ficar mais seco e menos cremoso, tá? Se você tirar muito antes com medo de deixar o bolo muito seco, ele vai ficar muito cremoso e pode ser que a hora que você corte ele até fique meio... Sai um creminho assim, parece que ele é recheado. Dá para fazer dos 3 jeitos, né? O mais cremosão, o mais secão e o meio termo. Vai de gosto, isso é só você ficar de olho no forno. Não existe tempo e temperatura corretos e padronizados para todos os fornos, porque cada forno assa de um jeito, de uma potência diferente. Uns assam mais de um lado do que o outro, outros são bem padronizados e mais fortes, então eles assam mais rápido. Então, no meu forno, foi 170 graus, 35 minutos mais ou menos, mas tem que ficar de olho para você tirar no ponto que você quer. Depois que você tira do forno, deixa esfriar bem, porque só depois que esfria você consegue fazer os cortes dos quadrados perfeitos. Se você quiser comer ele logo quente, não tem problema também, só que ele não vai ter um corte tão bonito, ele vai grudar um pouco na faca e vai ficar um pouco difícil de você fazer um corte perfeito. Se você for fazer e quiser cortes quadrados perfeitos, deixa esfriar bem, ou até inclusive eu ponho isso na geladeira ou no freezer para ele ficar bem firmão, porque daí ele fica mais duro do que ele é em temperatura ambiente. Isso se dá por conta da manteiga e do chocolate que estão na receita, né? Então você pensa, bom, o chocolate na geladeira e a manteiga na geladeira ficam extremamente duros. Se você tem esses 2 ingredientes em grande quantidade dentro do brownie, é isso que vai acontecer com ele se ele estiver em temperatura baixa. Então eu coloco eles na geladeira ou no freezer e aí corto e fica um corte perfeito. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar todo dia que eu postar vídeo. Na verdade, toda semana, quarta-feira, meio-dia, mas aí se você ativa o sininho, o YouTube te notifica, você sabe a hora que eu postei o vídeo e que vídeo que é para você já vir correndo assistir. Compartilha com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui e para quem você sabe que pode ajudar também. A gente se vê na semana que vem, quarta-feira, meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá.